Saudações, professor Walter Almeida, disciplina de matemática para os nonos anos, não é isso? Bom, hoje nós vamos ver gráfico de função e vamos andar um pouquinho mais que isso aí, não é isso? Vamos lá então? Então, construção de um gráfico cartesiano. Para que eu possa falar sobre gráfico de uma função, eu tenho que me lembrar de algumas coisas antes. Plano cartesiano. Para quem não se lembra, o plano cartesiano nada mais é que uma reta real, tudo bem? Aquela reta que você organiza os números, crescente, decrescente, então. Só que ao invés de ter apenas uma, eu passo a ter duas. E de que forma que essa segunda reta passa a existir? Eu tenho ela deitada aqui, uma sobre a outra, eu pego uma delas e giro no sentido anti-horário, tudo bem? Então os números positivos, eles sobem, e o que era a parte negativa dela, desce, fica para baixo, tudo bem? Então são retas que têm 90 graus entre si, e vocês já estão acostumados com essa ideia. Bom, aqui, eu dividi esse espaço em 4 partes iguais quando eu tenho retas. Esse primeiro espaço eu chamo de primeiro quadrante, e é no sentido anti-horário. Aqui eu vou chamar de segundo quadrante, aqui de terceiro quadrante, e aqui de quarto quadrante. Ok? É importante dizer o seguinte, que um ponto que for registrado nesse espaço, ou seja, ele vai ter o x1 e o y1, ele pertence ao primeiro quadrante. Ele tem como característica o x ser positivo e o y ser positivo. Beleza? Bom, se eu faço um outro ponto aqui, exatamente nessa posição, vamos chamar de ponto B, eu tenho um x valendo menos 2 e o y valendo menos 1. Ele pertence ao terceiro quadrante. Então, os pontos que pertencem ao terceiro quadrante, ele tem como característica x negativo, y negativo. Tudo bem? Se eu tiver um outro ponto aqui, nessa posição, y é 1 positivo e o x negativo. Então, os pontos do segundo quadrante têm como característica x negativo e y positivo. Tudo bem? E assim sucessivamente. Bom, se nós percebermos, cada ponto desse, eu tenho dois valores. Eu anotei o x e o y. Eu anotei o x e o y. Eu anotei o x e o y. Essa ordem, ela existe de propósito, tudo bem? Isso é o que a gente chama de par ordenado. O nome ordenado vem de seguir uma ordem, não é isso? Bom, então vamos pegar esses pontos e vamos adicioná-los a um plano cartesiano. Lembrando, o eixo vertical a gente chama eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Tá? Mais comum, eixo x e eixo y são os números mais comuns, mas é importante que você tenha em mente o nome de cada um. Bom, o ponto A, o primeiro valor sempre vai ser o valor para o x e o segundo valor sempre o valor do y. Então, A tem o x positivo valendo 1 e o y positivo valendo 2. Então, eu vou na reta x, vejo 1 e subo até chegar no 2 do y. Então, este é o ponto A. Até aqui tranquilo, espero. Bom, o ponto B, nós temos 3 positivo em x e 2 negativo em y. Então, eu vou contar 1, 2, 3 em x e o 2 negativo em y. Então, esse é o ponto B. O meu ponto C, ele é negativo em 3 para x e ele é negativo em 1 para y. Então, 1, 2, 3 negativo de x, 3 negativo e 1 negativo de y. Eu vou vir aqui. Esse é o meu ponto C. O meu ponto D, ele é negativo no 2 em x e positivo no y em 1. Então, negativo no x e positivo vai ficar aqui. Então, observe que, novamente, eu tive um ponto em cada quadrante. É bem verdade que eu posso fazer uma reta aqui, eu posso fazer uma reta passando por esse ponto, eu posso fazer uma reta passando por esse ponto, por esse, tudo bem? Há diversas posições que nós podemos fazer retas. Isso é importante, porque essas retas é que vão representar a função.
Então, como é que eu vou saber quando eu devo passar uma reta aqui, quando ela deve ser assim, quando ela deve ser... Enfim, que forma que eu posso criar retas que unam esses pontos? Simples, vamos lá? Quando a gente pensa na união dessas retas, a gente começa sempre pelas raízes da função. Primeira ideia que você precisa ter, a raiz de uma função, ela também é chamada de zero da função, ok? Mas o que seria isso? Simples, é onde cada reta dessa função passa sobre o eixo x, tudo bem? Aqui nesse exemplo, se eu faço uma reta aqui, aqui seria o zero da minha função, ok? Então, exatamente onde ela cruza o eixo horizontal, eu chamo de zero, certo? Cada tipo de função tem um gráfico diferente, produz um gráfico diferente. Vamos estudar então a primeira função, que é a função do primeiro grau, ou linear. Ela recebe esses dois nomes, tudo bem? Bom, a função do primeiro grau, se você for observar isso aqui, ela é uma equação daquela do primeiro grau que você está acostumado a resolver. A diferença é que ela tem um nome, não é isso? Mas aqui nós temos alguns objetos, aliás, algumas observações importantes. Primeiro, o termo independente, ele é chamado de coeficiente linear. E não é à toa, olha que interessante. Num gráfico dessa função, esse B determina onde a reta passa sobre Y. Então eu já sei que aqui eu vou chamar de B. Ela passou o Y aqui, né? Então aqui é o valor de B, aqui é o valor de B e aqui é o valor de B. Então aonde ela cruzar o eixo em pé, é o valor de B. Bom, quando eu falo de zero, se você for observar, acho que eu vou fazer um exemplo que vai ficar mais interessante. Vamos lá. Dada a função f de x, x mais 4, determine o zero e o gráfico, que é tudo que a gente fez até aqui. Então, primeira coisa, vou fazer o zero da função. Então vamos pensar aqui no zero. Bom, fazer o zero nada mais é que trazer essa função e eu vou substituir o nome dela por zero. Quando você olha isso aqui, você se lembra que é uma equação que você aprendeu no sexto, no sétimo ano e que você faz com muita calma. O que está positivo vai negativo e você já tem a sua resposta. Então, x vale menos 4. Então, aqui nós terminamos o zero dessa função. Ok? Vamos pensar agora no gráfico? Então, quando eu penso no gráfico dessa função, eu vou ter o plano cartesiano x e y. Não é isso? Mas eu quero voltar aqui para chamar a atenção de vocês um detalhe. Quando eu desenhei os gráficos dessa função do primeiro grau, se vocês observarem, eu fiz uma reta nessa posição e fiz uma reta em outra direção. Eu fiz uma reta, duas retas horizontais. Por que será que eu fiz isso? Será que tem a ver com o nome linear? Exatamente. A função do primeiro grau, o gráfico dela sempre é uma reta. Tudo bem? Ela pode ser crescente, decrescente, constante, e a gente vai entender isso com mais profundidade agora. Mas o gráfico dela é sempre uma linha reta. Ou seja, uma função do primeiro grau sempre me entrega uma reta como gráfico. Então, olha só. O primeiro valor que você deve anotar no gráfico é o valor do zero que você encontrou. Ou seja, isso aqui é onde a reta vai encostar no eixo x. Se é menos 4, vai ficar para cá. Vamos colocar aqui mais ou menos. Então, esse aqui é o primeiro ponto que determina a reta. Se você lembrar do conceito geométrico de reta, você vai lembrar que uma reta é a menor distância entre dois pontos. Então, para que eu possa construir uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos. Eu posso ter muito mais pontos, mas pelo menos 2. Então, falta um ponto importante. Não falta. Lembra que nós combinamos que onde essa reta passa sobre o eixo y é sempre o valor do b, ou coeficiente linear? Então eu vou vir aqui e vou olhar o meu coeficiente linear. Ele não vale 4 positivo? Então eu já sei que no 4 positivo de x, eu tenho o meu segundo ponto. Então aqui fica muito claro que essa reta deve cruzar esses 2 pontos. E esse seria o gráfico da função f de x, x mais 4.
Então, é importante vocês observarem como ela é do primeiro grau, o gráfico dela foi uma reta. Não ficou bem desenhado uma reta, mas é uma reta, tudo bem? E a gente vai dizer um pouquinho mais sobre por que ela tomou essa posição, por que ela não ficou assim, por que ela ficou assim e por que ela ficou assim. Há estudos sobre isso e nós vamos entender agora, vamos lá? Bom, galerinha, agora nós vamos ver o que é crescimento e decrescimento de uma função, ok? Vamos lá? Bom, o que determina que uma função seja crescente? Simples. Quando o coeficiente angular seja positivo. Ou seja, o número que multiplica o x é chamado de coeficiente angular, eu não tinha dito ainda, né? Mas toda vez que ele for positivo, o seu gráfico vai ficar dessa forma. Sempre ele vai partir de um lugar menor em y para um maior. Se você observar, ele aqui é negativo e lá no finalzinho é positivo. Então, se ele sai de um número negativo para um positivo, ele cresceu, tudo bem? Então, toda vez que o número que multiplica o x for positivo, a minha função tem que ser crescente e o meu gráfico vai ser assim. Ele pode vir um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas ele vai estar sempre nessa direção, tudo bem? Bom, função decrescente é quando o valor que multiplica o x for negativo. Então, eu tenho menos x mais 2, menos 2x, menos 4/3 de t e menos 3x como exemplo. Ou seja, se vocês observarem, esses números sempre foram negativos nesse exemplo. Logo, o meu gráfico vai deixar de ser assim e vai virar essa direção ao contrário. Vamos ver como é que fica? Ele seria mais ou menos dessa forma. Óbvio que ele pode passar aqui, mas ele vai estar sempre nessa direção. Lembrando que aqui é o zero da função e aqui é o termo independente, tudo bem? Isso é importante a gente se lembrar. Ok? Então aqui nós temos uma função decrescente. Se você for observar, a parte que está mais esquerda, se você fizer uma reta paralela ao x, ao y, aqui está positivo. Se você fizer essa mesma reta paralela, aqui está negativo. Então ela começa no y grande e vai diminuindo até chegar no y negativo. Ou seja, ela decresceu, por isso ela é chamada de decrescente, tudo bem? Bom, e nós temos ainda a função constante. Isso acontece quando o termo que tem a variável x deixa de existir. Mas, professor, como é que ela vai deixar de existir? Simples. Quando o a vale zero. Porque qualquer número multiplicado por zero na soma ou na subtração, ele se tornou elemento neutro. Então a gente não precisa mais utilizá-lo. Dois exemplos. F de x igual a 5, y igual a 2. Observa que eu mudei os nomes para a função, mas continua sendo a mesma coisa. Não tem como ela variar de posição, ela ficar crescente ou decrescente, porque não existe o x. Então ela vai ter sempre esse valor. Nesse exemplo 5, vou fazer aqui rapidamente. Então, como fazer um gráfico desse? Y e x. Então, se eu sei que o 5 é positivo, eu vou me lembrar que y, 5 é positivo. Vou colocar esse 5 e vou fazer uma reta paralela ao eixo y. Tudo bem? Professor, e esse gráfico de baixo? Mesmo esquema. A única diferença, se o número é negativo, ele vai ser embaixo. Permanece paralela ao eixo x. Bom, exemplos. F de x igual a 8x menos 2. Primeiro, como é que eu vou saber se ele é crescente ou decrescente? Vou olhar o valor que multiplica o x e vou ver. Ele é positivo? Então esse gráfico é crescente, eu já sei que ele vai ser assim, beleza? Bom, primeiro passo, zero. Tiro o nome da função, ponho zero. O que está negativo passa a positivo. O que está multiplicando passa dividindo. 2/8, se eu simplificar, vai me entregar 1/4. Então, 1/4 é onde vai passar sobre o eixo x. Então, eu vou lá no eixo x e ponho esse 1/4. Tudo bem? O termo independente, o menos 2, eu chamo de coeficiente linear. Exatamente onde ele passa no eixo y. Menos 2, beleza? Então, galera,
a gente se despede aqui com conteúdo de função do primeiro grau. Não é tudo que precisa ser visto, não é tudo que vocês precisam saber. Fica aqui a dica, procure os professores regentes da escola de você, a melhor pessoa para te ensinar, muito melhor do que eu. Eu espero que tenha sido útil pelo menos a provocar as dúvidas em vocês, para que ele possa vir com toda a qualidade que ele tem e servir vocês no que ele sabe fazer de melhor, que é ensinar. Então aquele abraço e até a próxima.